Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teolugar 7, um ponto de encontro onde nós dialogamos com o texto bíblico sobre teologia. Muito bem, nós estamos aí na nossa série Raízes, esse é o 11º episódio da série e nós estamos tratando aí nesta última sessão sobre a igreja, ok? Falando um pouquinho do conceito da igreja, trabalhamos ali a questão dos dons espirituais também. E agora nós vamos falar sobre a missão da igreja, ok? Você já se questionou qual é o sentido da igreja existir? Por que você vai à igreja? Por que você pertence a uma igreja? Bem, algumas pessoas acreditam que a igreja tem como objetivo trazer esperança, trazer paz, né? Promover um bom ensinamento para os seus membros. E claro, tudo isso é verdade. A igreja é um lugar, o ajuntamento de pessoas, e quando nós estamos juntos, nós nos fortalecemos. Podemos amparar uns aos outros, motivá-los também para a vida, encontrar esperança. Tudo isso, com certeza, é muito importante. É o lugar onde nós podemos estudar juntos, crescer, se fortalecer na doutrina, se fortalecer na esperança da volta de Jesus. Obviamente que tudo isso faz parte do propósito da igreja. Mas há, na verdade, um propósito ainda maior para nós como igreja. E eu gostaria de convidar vocês para nós, neste vídeo, irmos à Bíblia mais uma vez e, através da Bíblia, permitindo que ela fale a nós, que a gente encontre qual é realmente o objetivo da nossa existência, a razão da nossa existência. E para isso eu quero convidar vocês para irem até o livro de Gênesis, no capítulo 12. Nós temos aqui, em Gênesis capítulo 12, enquanto você encontra o texto aí, deixe-me dizer que o contexto desse texto que nós vamos ler é o chamado de Abraão, ok? A eleição de Abraão. Paul House diz que o fato de Deus chamar uma pessoa, escolher uma pessoa, é evidência de que ele tem poder para transformar toda a história do mundo através de uma única pessoa. E ele chama Abraão, ok? E aqui então nós temos essa eleição, esse chamamento de Deus a Abraão. E veja só o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 13. Eu estou lendo aqui a Nova Versão Internacional, ok? É uma versão um pouco mais atualizada, você vai perceber que talvez seja um pouco diferente da sua versão, mas as palavras têm o mesmo significado, embora sejam diferentes. E diz assim nesta versão, Gênesis 12, verso 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha só que texto maravilhoso. A Bíblia diz que por meio de Abraão, todo o mundo, todas as nações, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E é interessante porque nós temos aqui alguns pontos bastante interessantes e uma sequência bastante interessante. Primeiro, Deus chama Abraão e diz a Abraão, saia da sua terra. Para cumprir a missão, Abraão precisava sair. E aqui a expressão hebraica que aparece aqui para sair, este verbo sair, ele é bastante intenso. Ele é como se dissesse assim, ó, saído, sai mesmo, sabe? Saia absolutamente da sua terra. Então Deus chama Abraão
E o chamado é para sair da terra. É para ir ao lugar aonde Deus iria lhe revelar. Então, o chamado é para sair. Deus promete abençoar Abraão. Ele diz, olha, eu farei de você um grande povo, uma grande nação. Eu vou abençoar você. Eu vou tornar o seu nome célebre, o seu nome famoso. Eu vou cuidar de você, eu vou proteger você. Aqueles que te abençoarem receberão a minha bênção. Mas aqueles que se levantarem contra você e o amaldiçoarem, também serão amaldiçoados por mim. Então, Deus promete cercar Abraão de bênçãos. Deus promete cuidar e proteger Abraão e também a sua esposa, que está incluído também. Mas o ponto interessante é o porquê Deus faz isso. Porque Deus chama Abraão para sair da terra, promete cuidar, proteger e abençoar grandemente Abraão. Por que Deus faz isso? Pelo que diz aqui no final do verso 2. Com tudo isso, Abraão, você será uma bênção. Ou, na versão, provavelmente a versão Almeida Revista Atualizada, que você está lendo, diz, se tu uma bênção. Ou numa outra versão, seja você uma bênção. Deus chama Abraão para abençoar as pessoas. Aqui o texto diz, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E isso alcança o seu cumprimento pela vinda de Jesus. Jesus é descendente de Abraão e pela descendência, pela família de Abraão, que é Jesus, todo o mundo é abençoado. Mas veja que interessante. Deus chamou Abraão para uma missão muito específica, muito clara. Abraão, você vai abençoar as pessoas. E Abraão, esse chamado de Abraão, nós vamos ver mais para frente que depois Deus também chama um povo, né? Da mesma forma que ele chamou Abraão, ele vai chamar um povo, ele vai escolher o povo e vai chamar também para abençoar as pessoas. Portanto, o chamado de Abraão, a missão de Abraão, é a missão de todo aquele que é filho de Deus, de todo aquele que se torna povo de Deus, todos aqueles que pela fé aceitaram a mesma fé de Abraão, aceitaram as promessas de Deus. Nós somos chamados para abençoar as pessoas. E eu quero já perguntar para você, você tem sido uma bênção para as pessoas? Você tem abençoado os seus vizinhos? Você tem abençoado os seus colegas de trabalho, de faculdade, de cursinho? Você tem abençoado o seu bairro, a sua comunidade? Deus nos chamou para abençoarmos as pessoas. Eu tenho procurado aqui no meu condomínio exercer uma boa influência, abençoar os meus vizinhos. Não é fácil, mas nós tentamos abençoar as pessoas, de alguma forma abençoar, seja ouvindo, seja ajudando, seja acolhendo, ou simplesmente sendo um bom vizinho. E o chamado de Deus é para que a gente faça a diferença no meio onde nós vivemos. Se você fosse embora do seu bairro, ou ainda maior, se a nossa igreja fosse embora, se a nossa igreja fechasse as portas, se a sua igreja fechasse as portas, será que o bairro, será que a comunidade iria sentir falta? Ou será que eles nem iriam perceber que a gente foi embora? O fato é que se eles não perceberam que a gente foi embora, se eles não perceberem isso, se eles não sentirem falta, então isso é sinal de que nós não estamos cumprindo o nosso propósito. Nós não estamos abençoando, nós não estamos fazendo diferença alguma. E sabe, infelizmente hoje parece que a maioria das pessoas imagina que a igreja existe para que a gente vá e faça um culto, né? Adore a Deus ali juntos e ok, eu não preciso me relacionar com as pessoas, ou a igreja não precisa
se preocupar com estas questões. Mas o fato é que a igreja foi chamada para abençoar as pessoas, para fazer a diferença no bairro, para abençoar a comunidade. E você tem sido uma bênção? Tem abençoado as pessoas que você encontra pelo caminho? O chamado de Deus para a sua igreja, a missão de Deus para a igreja é abençoar as pessoas. Mas o fato é de que esta missão não se resume apenas a abençoar as pessoas. Mas veja só o que diz o texto de Mateus, capítulo 28. Abra novamente a sua Bíblia e vamos a Mateus, capítulo 28. Veja o que diz Mateus 28, nós vamos ler aqui, verso 18 a 20. Veja só, Mateus 28, versos 18 a 20, nós temos aqui a grande comissão. Deus, através de Jesus, renovando esta aliança e esta missão, esse chamado. E ele diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Esse é um texto bastante conhecido. Jesus está prestes a subir aos céus. Ele vai deixar os seus discípulos, os apóstolos, ele vai deixar a sua igreja. E ele diz: toda a autoridade me foi dada. Por isso, com a autoridade que eu tenho, eu envio vocês. Vão, ide, vão e façam discípulos. Jesus diz: vão novamente sair do lugar onde você está, ir. O chamado de Deus se resume em envio. Ele nos envia, ele enviou Abraão, ele chamou Abraão para sair da sua terra e agora ele diz para a sua igreja: saiam, vão, indo pelo caminho, façam discípulos. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando a guardar todas as coisas. O chamado para a igreja também é para proclamar o reino, fazer discípulos. Proclame o reino de Deus, proclame o reino dos céus, façam discípulos. Abençoe as pessoas e façam discípulos. Esta é a outra parte do chamado. Deus nos chama para abençoarmos as pessoas, mas também para proclamar o reino. Para proclamar, para fazer discípulos, para pregar o evangelho a todas as pessoas. Apocalipse 14, versos 6 e 7 resume muito bem isso. Veja só o que diz Apocalipse, falando sobre a igreja no tempo do fim. Abra lá em Apocalipse capítulo 14. Veja só, mais um texto poderoso sobre a missão da igreja. Nós falamos em outro momento sobre esse texto também, na série sobre o Apocalipse, mas veja só o que diz aqui, Apocalipse 14, versos 6 e 7, falando sobre um mensageiro que voa, né? Diz assim: então vi outro anjo é mensageiro, que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz, veja, ele vem voando, ele é rápido, ele fala em alta voz porque a mensagem precisa ser ouvida por todos. Há um sentimento de urgência aqui. E ele diz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Veja, o chamado novamente para a igreja no final dos tempos é proclamar aos que habitam sobre a terra, a todo mundo, proclamar a mensagem do reino, o evangelho eterno.
fazer discípulos de todas as nações. Este é o chamado, este é o propósito da igreja. A igreja existe para abençoar as pessoas e para proclamar o reino. E isso está sintetizado também num outro texto, em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 2. Veja também esse texto. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Esse é um texto muito forte também. Ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita. Olha só. Vocês são geração eleita. A eleição de Abraão, ela se estende para o povo, para a igreja. Você e eu somos uma geração eleita. Deus nos elegeu, Deus nos escolheu. E ele diz assim: sacerdócio real. Qual é o papel de um sacerdote? O papel do sacerdote era mediar entre Deus e o povo. Então, quando a Bíblia nos diz que nós somos o sacerdócio real, quando nós somos sacerdotes, nós agora devemos ser mediadores entre Deus e o povo e as nações. A igreja está entre Deus e o povo, entre Deus e todas as nações, como nós lemos lá em Mateus 28, ide por todas as nações. O evangelho eterno é para ser proclamado para todas as nações. A igreja cumpre este papel. Ela tem este objetivo de conectar Deus e o povo. Nós somos sacerdócio real e ele diz nação santa. Nós somos separados por Deus. Povo de propriedade exclusiva, o povo exclusivo de Deus. Veja, Deus nos escolheu. Deus escolheu você e a mim. Mas há um detalhe. Deus nos escolheu não porque somos importantes. Algumas pessoas dizem assim: bom, olha, eu fui escolhido por Deus. Olha que bênção. Deus escolheu você. Você é importante. Você é especial. Mas veja, Deus não escolheu você por conta disso. O fato de você ser especial não é você especial, por isso Deus escolheu. Mas você foi escolhido por Deus e por isso você se torna especial. Você entende? Você e eu não somos merecedores de nada. Mas o fato de Deus nos escolher, isso nos torna especiais. Mas Ele escolheu você e não o outro. Mas Ele escolheu você por causa do outro. Então, Deus me escolheu. Ele não escolheu o outro. Mas Ele me escolheu para o outro. A eleição, a aliança com Deus não me torna melhor do que os outros, mas ele me torna melhor para os outros. Você entende? Porque a continuação desse texto diz assim: vocês, depois de ele falar que vocês são a geração escolhida, nação eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, ele diz assim, lá no verso 9 ainda: para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja, Deus nos escolheu, Deus nos tornou uma nação santa. Para quê? Para anunciar as boas novas de salvação para as pessoas, a fim de proclamar o reino de Deus. Veja, a fim de anunciar as boas novas de salvação. Este é o objetivo da igreja. É por isso que nós existimos. E olha, eu quero concluir aqui lendo apenas mais um texto com vocês que fala sobre isso também. Veja Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 13 em diante.
Veja só o que diz esse texto. Esse texto é bastante forte. Preste bastante atenção. Deus tem um apelo para a gente através desse texto. Mateus capítulo 5, verso 13 diz assim: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Um texto forte. A Bíblia está dizendo que você e eu, a igreja, nós somos o sal da terra. Nós devemos restaurar o sabor nas pessoas. O sal ele serve para realçar o sabor, para dar sabor à comida. Serve também para conservar. Né? O sal também tem essa propriedade de conservação. Ele é um conservante natural de alimentos. Ele também serve em lugares gelados. Quando você joga o sal na estrada, numa estrada congelada, aquela neve começa, aquele gelo começa a se derreter. E então as pessoas podem passar. Então o sal, ele dá sabor ao mundo. Nós, como sal da terra, devemos dar sabor ao mundo. Nós, como sal da terra, devemos conservar a mensagem de Deus nas pessoas. E nós, como sal da terra, somos chamados para quebrar este gelo. Quebrar este gelo no qual o mundo vive. E a Bíblia diz que se o sal perder essas propriedades, ele não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Em outras palavras, se você e eu, como igreja, não abençoarmos as pessoas e não proclamarmos o reino, que é a nossa missão, para que nós servimos? A Bíblia diz que nós não servimos para mais nada. Usando essa analogia, ele diz: se você não cumprir a missão de abençoar e proclamar o reino, você então não serve para nada. É forte, é duro, mas é a realidade. E ele segue dizendo, verso 14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, para que vejam a bênção, para que vejam vocês abençoando, a atitude de abençoar. Eles vão ver em vocês e eles vão glorificar ao Pai de vocês que está nos céus. Então, as nossas boas obras, elas servem para glorificar a Deus. Ela não serve para nos engrandecermos. E aqui diz que nós somos a luz do mundo e nós devemos brilhar. Nós devemos brilhar para o mundo, levar luz para o mundo. O problema é que Jesus nos disse: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. O problema é que nós trancamos o sal dentro do saleiro. O sal, ele não cumpre o seu papel se ele estiver dentro do saleiro. E entenda aqui o saleiro como as quatro paredes de uma igreja. Nós não cumprimos a missão dentro das paredes do templo. E parece que a igreja tem se fechado. O sal tem ficado dentro do saleiro. Nós estamos morrendo de hipertensão pelo excesso de sal juntos. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Mas parece que nós estamos completamente cegados por essa luz. Pelo excesso tem muita luz junto. E quando tem muita luz, a gente não consegue enxergar as coisas. A nossa visão fica comprometida. Precisamos sair do saleiro. Precisamos parar de nos cegar pelo excesso de luz e levar essa luz para as pessoas. Levar essa luz ao mundo. Você está preparado para isso? Você aceita esse chamado como Abraão para ir até as pessoas?
Não é as pessoas que vêm a nós, nós vamos até elas. O chamado é este: vá. A igreja precisa ir, precisa abençoar, precisa proclamar o reino. Você está preparado para isso? Você aceita esse chamado para realmente ser o sal da terra, ser a luz do mundo, ser um abençoador de pessoas e um proclamador do reino? Este é o objetivo da igreja. E eu quero convidar você para aí, junto da sua família. Eu não vou orar com você agora, mas eu quero convidar você aí, aonde você está. Se você está sozinho ou com a sua família, enfim, tenha um momento de oração a Deus. Converse com Ele. Ore por você, para que Deus te ajude a cumprir a missão. E ore também pela igreja, pela reunião de pessoas, para que todos nós, juntos como igreja, cumpramos este propósito de abençoar pessoas e proclamar o reino. Tire este tempo para orar sobre isso. Que Deus te dê o poder para você ser uma testemunha, o poder do Espírito para você testemunhar e cumprir a missão. Que Deus abençoe muito você, a sua família. Tenha uma boa semana e até o nosso próximo encontro.